Bom, eu sou Carlos Cantuária, sou servidor público ainda em atividade, sou administrador de empresa, mestre em planejamento e políticas públicas. Na verdade, já frequentei 3 universidades fora do estado e aqui no estado. Minha formação é pela Universidade Federal do Pará, como administrador. Evidentemente que dentro da área cultural também eu tenho um movimento muito forte dentro do estado do Amapá, como artista plástico, escultor e escritor. Eu enveredo nessas 3 áreas, e muito bem, graças a Deus, pela grande aceitação que nós temos na cultura do estado do Amapá. Então, muita gente me conhece como Queca Cantuária também, né, no meio político, no meio público, e assim a gente tem desenvolvido todo um trabalho de repercussão dentro do estado do Amapá. Queca, como a cultura amapaense influenciou sua trajetória como artista e escritor? Isso é fácil, já estou incluído. Eu sou do Mazagão, nasci em Mazagão, na localidade do Maracá. Então já estou incluído dentro dessa cultura, a gente já vivencia diariamente, ao longo de toda essa manifestação relacionada à questão cultural do estado do Amapá. Eu vi ela nascer praticamente e evoluir ao patamar que nós temos hoje no Amapá. Logicamente que a cultura, por você já está incluído no seio da cultura amapaense, na cultura tucuju, como a gente tem tentado fortalecer muito essas questões, não tem nada a ver com relação à questão histórica, mas já ficou marcado essa questão indígena do nome tucuju dentro do estado do Amapá. Então, quem nasce em Macapá ou no estado do Amapá já ficou aquela questão de ser reconhecido como nascido no Amapá é tucuju. O que significa ser tucuju para o senhor? Praticamente essa pergunta é quase igual a outra. Eu já estou inserido na Amazônia, já nasci aqui, já nasci no falar tucuju, já nasci observando todas essas questões das manifestações folclóricas, manifestação cultural, vi a sua evolução também. O que a gente observa é que houve um crescimento, mas ainda está devendo muito para a identidade amapaense. O povo do estado do Amapá, ele precisa cada vez mais se voltar para dentro da questão cultural. Ele precisa conhecer um pouco mais os artistas que existem, os escritores, os escultores, o artesão, o artista plástico. Nós temos coisas belíssimas no estado do Amapá que nós apresentamos no dia a dia. Não deve nada em qualquer lugar do mundo. Aqui nós criamos coisas belíssimas aqui no estado do Amapá e muitas vezes não há o reconhecimento desses artistas. Uns pelo meio do caminho desaparecem, morrem, desistem, né? Outros perdem o encanto e assim quem persiste vai avançando. Eu particularmente, pela minha idade já tenho par e passo marcado, tentando levar para o reconhecimento da sociedade um pouco mais daquilo que a gente produz do nosso dia a dia, da cultura amapaense. De onde vem sua inspiração para criar obras tão ligadas à Amazônia? É aquilo da primeira pergunta, já estou inserido na própria Amazônia, então é fácil você reconhecer os animais, o jeito de falar, o jeito de ser, as questões culturais todas, a própria natureza, elas influenciam muito o nosso dia a dia. A questão folclórica, a questão cultural em si, marabaixo, batuque, a nossa musicalidade aqui no estado do Amapá, ela influencia demais, influencia todas as minhas obras, tanto na escultura, que faço muito regional, praticamente fica ali naquele 90% regional mesmo, minhas pinturas como artista plástico, eles são praticamente 90% também em tela, nesse visual, da cultura amapaense. É marabaixo, é o batuque, é o dia a dia, é os nossos prédios, nosso movimento, da nossa cultura, do dia a dia, ele está inserido nisso tudo. Se vai criando muitas obras dentro do estado do Amapá. O que você busca transmitir quando retrata a Amazônia em suas obras? Não entendi a pergunta direito. Faça a pergunta novamente.
O que o senhor busca transmitir quando retrata a Amazônia? Ah, sim, logicamente. No nosso dia a dia na Amazônia, como artista, tanto escritor quanto escultor, como artesão, como artista plástico, a gente quer divulgar aquilo que é nosso, aquilo que é grandioso dentro do estado do Amapá. Não pode se perder isso. Aí a gente retrata isso na escultura, na pintura, na nossa musicalidade, na literatura. Ela é bem arraigado mesmo, né? Nós somos artistas regionais que estamos tentando atravessar o Rio Amazonas para que o povo conheça do mundo inteiro aquilo que é bom aqui do estado do Amapá. Então é nesse sentido que a gente busca a identidade cada vez maior da cultura amapaense e transbordar de alegria tudo isso quando a gente coloca isso na literatura e na pintura, principalmente, e na questão, por ser visual, a pintura ela fica muito forte da nossa identidade. Existe alguma obra sua que represente especialmente o povo tucuju? Eu já fiz e faço escultura com indígena e coloco lá tucuju. Pinturas, já fiz várias obras, tem uma obra grande que vai servir agora de inspiração para a capa de um livro, que é o Guerreiro Tucuju. Praticamente os nossos desenhos são todos inspirados nessas questões, mesmo tucuju. Como surgiu a ideia de escrever Sapipa e os Cantadores da Floresta Amazônica? O Sapipa e os Cantadores da Floresta Amazônica já acabou virando uma coleção. Nós estamos trabalhando já no 3º livro já com a participação do Sapipa nessa história. É um grande festival dentro da floresta, por isso que ele tem que ter toda essa identidade das questões de buscar o entendimento o que é uma anta, o que é uma cobra, a cobra cipó, o que é uma mula sem cabeça, o que é um sapo, o que é que ele representa dentro da floresta. Então são personagens que nós já convivemos com o dia a dia. E o Sapipa foi surgindo assim. Por que não fazer umas questões na literatura relacionado à criançada, ao infanto-juvenil? Aí nós criamos o Sapipa nesse sentido, com canções, inclusive canções belíssimas, né? Dentro da literatura infanto-juvenil, onde a criança vai ter um entendimento e um incentivo maior de estar no YouTube, não ficar só no YouTube ou nas redes sociais vendo aquilo tudo, mas pode estar com um livro que já tem alguma coisa nas redes sociais, como por exemplo no YouTube, as canções do Sapipa, que é um festival de música dentro da floresta com todos os animais. Ele tem ele é muito interessante porque ele é um livro didático. Além disso, o Sapipa já foi premiado. O Sapipa é um livro premiado, muito bom. A sua edição está quase esgotada, já estou preparando outra edição, porque a aceitação é muito boa do Sapipa e nos dá essa guarda de ser um livro infanto-juvenil que pode contribuir muito com a educação da criançada, na formação da criançada. Você acredita que livros como Sapipa ajudam as crianças e os jovens a conhecer melhor a cultura regional? O livro do Sapipa, além da leitura ser gostosa, como por exemplo, está aqui o Sapipa. O Sapipa é esse nosso livrinho, que eu sempre digo assim, criançada, começa aí, abre a página 15, aí abre. Aí começa assim, o calango ligeiro de cabeça em pé subia nas árvores descendo o sapé. Na borda do lago cantava marreca, brincando com os filhos, fazendo a festa. No lago, Sapipa, alegre e faceiro, entoava a cantiga todo matreiro. Aí vem aquela canção do sapo, a criançada poder ficar preso no livro. Cabeça chata, pele pintada, língua grande, boca sem dente. Canta Gerino, filho do sapo, na água fria do lago então. Pula, 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 no brejo mergulha. E assim vai tomando corpo o livro com essas canções, que dá uma conotação de prender a criança no livro pela leitura, que é muito gostosa, né? Então o livro é cheio de canções, nossa, dos animais, e
isso faz com que o livro tenha uma aceitação muito forte na criançada, porque ele casou com o audiovisual, olha só, casou com o audiovisual que está no YouTube já, aí a criançada pega o livro, o Sapipa, começa a ler, chegou a canção do Bem-TV, chegou a canção do Sapo, aí ele para. E ele quer acompanhar aqui. Minhas cores são de ouro, como o sol a clarear. Eu me chamo Bem-TV, venha comigo cantar. Sou Bem-TV, voa, voa, passarinho. Mexe, mexe o rabinho. E assim vai. O livro tem essa magia para cima das crianças. Fico encantado quando observa o vídeo e observa a leitura do próprio Sapipa. Por isso que, além de ser um livro premiado, ele é didático para a criançada conhecer cada animal desse, tem um glossário, tem o que é o Sapipa. O Sapipa, na verdade, é um sapo. É um sapo que é o personagem principal e que a criançada acaba conhecendo, o que é a característica do próprio sapo. Na sua opinião, como os seus livros contribuem para a preservação da história e da identidade amapaense? Na verdade, a identidade cultural do Estado do Amapá, todos os livros que publiquei, como o Guerreiro Tucuju. O Guerreiro Tucuju, ele é um livro que é um romance, traz um pouco de abordagem histórica para dentro do livro, para a população conhecer um pouco mais dos problemas que tiveram de uma época passada, onde a tribo dos Tucujus estava por encerrar a sua vivência nas margens do atual município de Macapá. E aí, com a invasão francesa, invasão inglesa, holandesa e os portugueses que tomaram conta dessa região da Amazônia, os índios foram desaparecendo. E essa identidade foi que, na verdade, ficou. Não existia uma tribo mesmo, assim, Tucuju, esse é Tucuju. Não, era um apelido que os europeus davam para a questão dos indígenas aqui na região. Então, o legado que fica, né, do Guerreiro Tucuju, ele é muito forte porque ele é um livro, é um romance que traz conotações históricas. Depois vem Vento dos Açaizais, vem este outro livro aqui, Asas da Imaginação, que é contos poéticos. Logo em seguida vem Sapipa, e do Sapipa já vem Jataí, a Abelhinha Surfista. Todos eles deixam uma mensagem muito forte para a questão da formação, do conhecimento do cidadão amapaense. A criança, ele passa a conhecer um pouco mais de coisas simples que existem na Amazônia, que vai ajudando a formar a sua educação dentro do estado do Amapá, pessoal, inclusive. Qual a importância da literatura na valorização da cultura amazônica? É tudo. A literatura, ela é muito forte, porque tem várias vertentes na questão da literatura, tanto a literatura infanto-juvenil, a juvenil, o romance, a poesia, os contos poéticos, e assim vai se distribuindo. Todos eles geralmente levam uma mensagem, né? E essa formação cultural do Estado do Amapá, com os escritores, aí se você pensar, também outros artistas, eles levam uma mensagem através das obras que eles organizam, de audiovisual, ou então de pintura, como artista plástico, de escultura, sempre tem uma conotação de um segmento cultural na formação do povo, de forma geral, e do povo amapaense. Então, cada obra que se elabora, ele tem uma conotação cultural, tem um fundo muito forte de uma mensagem que se traduz para a sociedade. O que precisa ser feito para que as novas gerações conheçam mais a história e as tradições do Amapá? Pois eu acho que a Conexão Aquarela, a escola, está de parabéns, assim como outras escolas que já me chamaram também para falar, para discutir, para mostrar as obras que nós temos. Se fizesse isso com frequência, seria muito interessante, que a formação da identidade amapaense na educação ficaria muito mais forte. Porque a gente acaba abandonando os nossos valores,
a gente acaba assimilando valores de fora, valores internacionais, valores de outros estados, que não possa influenciar, influencia, logicamente, mas se você tem uma valorização daquilo que você está apresentando de qualidade dentro do estado do Amapá, vale muito a pena você utilizar sempre essa formação. E as escolas, elas são fundamentais, todo mundo sabe, para o conhecimento. Se ela vai buscar o que está saindo da sociedade para dentro da escola, para ajudar na formação, está de parabéns. Quando as pessoas observam suas obras ou leem seus livros, qual é a principal mensagem que você espera que elas levem consigo sobre o Amapá e a identidade do conjunto? Pois é, sempre, cada obra, como eu disse anteriormente, cada obra ela tem uma vertente, um direcionamento, um entendimento, a mensagem que quer passar para a sociedade. Então essa que valoriza, cada obra ela tem uma peculiaridade muito interessante. E o que a gente espera disso tudo, como os últimos livros que eu tenho lançado, 3 seguidas praticamente, são infanto-juvenis, eles têm a mensagem da questão da formação e do conhecimento que a criançada e o jovem que está já em formação entrando para uma outra fase, conheça e ajude aquilo para o seu entendimento. De repente ele viaja, vai para um lugar diferente, não conhece, não levou nada da cultura onde ele passou uma temporada se formando e não consegue transmitir. Por quê? Muitas vezes os próprios pais, quando eu pergunto, meu filho, você gosta de leitura? E o menino faz uma cara torta, e a mãe diz, ele não gosta de ler. Em vez dela incentivar, os pais incentivarem que a leitura para as crianças, não seja no livro físico, em papel, mas que incentive os livros que já estão na internet lá, que você pode no telefone, ou no YouTube, ou no computador, você baixar e fazer uma leitura. Porque vale também da família a cobrança. Se a família não cobra nada, deixa o menino livre, a mocidade vai se rebelar. E não vai ter entendimento nenhum, não consegue falar, fala errado, não consegue falar direito, não sabe escrever direito, porque com a questão da internet tem muita gente que só sabe fazer áudio, não sabe escrever. Tem um tecladozinho no telefone, não sabe escrever. Isso aí é do dia a dia, a gente nota nas questões, quem participa das redes sociais, essa que é a dificuldade. Então você incentivar a leitura, tanto no livro físico, quanto na própria internet, você pesquisar, nossa, o nosso acabamento quanto cidadão seria bem melhor. E por fim, se pudesse deixar uma mensagem para os jovens amapaenses sobre a sua cultura e identidade, qual seria? Na verdade, eu acho que a família ela é interessante, a escola tem outra particularidade. Incentive, mande procurar como vocês estão fazendo da Conexão Aquarela, vai buscar os artistas, encontre o artesão, encontre o artista plástico, encontre o escritor amapaense, que não são muitos, na verdade não são muitos. Muita gente quer escrever, mas tem a dificuldade da publicação, é caro, né, a publicação. Então nem todo mundo tem essas questões, até por estrutura dentro do estado do Amapá, ainda nós não temos editoras que possam estar prontas para publicar os nossos livros aqui no estado do Amapá. Às vezes a gente tem que buscar fora do estado editoras para poder publicar os nossos livros. E aqui, quando a gente trabalha, tem essa dificuldade na questão da editoração dos livros, por falta de profissional. E a escola está aí para formar esses profissionais também. Então, fica aqui a mensagem para o estudante, para os pais, para os professores, para os técnicos. Incentive a leitura, vá buscar, valorize os nossos artistas que estão com livro digamos assim, na praça, na prateleira, ou tente buscar, encontrar esses artistas e compre as obras deles, que valorize o trabalho deles. Se você publica um livro e não consegue vender, não consegue passar aquela mensagem daquele livro, ele não vai publicar o outro, porque não teve o incentivo da própria sociedade nessa mensagem. Então, esse é o ponto principal que a gente desejaria deixar para você. Professores, incentive, você vai estar de parabéns. Mães, pais, os responsáveis pela juventude, na formação da criançada,
Procure essas obras. Eu conheço muita gente que tem esse ímpeto na formação da questão dos seus filhos, mas também a gente encontra uma parcela enorme que não dá um incentivo sequer para os seus filhos.